Gurizada, na composição corporal, observa isso. Ó. Quando nós, por exemplo, fizemos a composição corporal com uma equação preditiva para massa gorda, né, para percentual de gordura, nós vamos ter, no final dessa avaliação, nessa estrutura, dois componentes corporais. O componente de massa gorda e massa corporal magra. O que é massa corporal magra? São todos os outros componentes corporais, tecidos corporais, que não são gordos, por isso massa corporal magra. E o tecido gordo segmentado, fracionado separadamente. Então eu tenho dois componentes corporais, o de massa gorda e o de massa corporal magra. Se eu na X selecionar só a equação de massa muscular, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter a massa muscular de um lado e de outro lado todos os demais componentes que não são massa muscular. Eu vou separar isso, eu vou seccionar. Nós não usamos normalmente assim. Nós usamos normalmente, o que é mais interessante para nós em termos de composição corporal é termos a massa gorda mais o componente massa muscular. Então seleciona aqui na X a equação para predizer a massa gorda. E a massa corporal magra eu vou fragmentar um pouco mais. Eu vou pegar essa massa corporal magra e tirar dela, retirar dela via equação preditiva a massa muscular. Porque essas duas massas me interessam. Particularmente a nós profissionais de educação física, que é a massa gorda e a massa muscular. E o que sobra é a massa residual ou massa restante. Aí nessa massa residual restante são todos os demais tecidos que não são gordura e não são músculo. E esses demais tecidos normalmente não é de grande interesse nosso de análise da composição corporal. Então o mais interessante é segmentarmos a composição corporal em massa gorda, massa muscular e a massa restante, a massa que sobra. Lógico que alguns de nós podem ter interesse em segmentar ainda um pouquinho mais, em 4 componentes. A massa óssea, usar uma equação preditiva da massa óssea, segmentar em massa gorda, muscular, óssea e aí sim, os demais tecidos que sobraram. Tecido cerebral, sanguíneo, vegetativo, tecido visceral, entre outros, né, entram nessa massa restante, nessa massa residual. De novo e fechando o vídeo, mais interessante para nós, massa muscular, com as equações que nós temos aqui, seleciona uma, massa gorda, com as equações que nós temos aqui na X, seleciona uma, e deixa a massa restante. Essas duas massas são as mais importantes para nós trabalharmos na composição corporal, a análise do nosso cliente. Pensa nisso.